Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Amaro Ferreira, sou professor da mais nova disciplina, Liderança e Motivação, onde vamos começar falando sobre a primeira competência, que é a adaptação à cultura. Gostaria nesse início que você refletisse comigo uma determinada situação. Imagine uma pessoa que vai ser contratado para uma determinada organização. Expectativa essa pessoa deve ter. Expectativa pelo que ele vai encontrar, pelo ambiente novo de trabalho, né, pela motivação que ele se encontra naquele momento de executar uma nova atividade em uma determinada empresa. Esse momento inicial, ele precisa passar por um momento de integração. O que seria o momento de integração? É o momento que este mais novo funcionário, ele chega na organização e aí ele vai se deparar com algumas regras, com alguns procedimentos, com algumas normas, coisas que são inerentes à própria cultura da empresa. E aí, temos que ter cuidado com esse novo colaborador. Por quê? Ele chegando na organização, ele não pode se sentir como se fosse um peixe fora d'água. E para isto, ele precisa estar envolvido com o negócio da organização. Ou seja, ele precisa estar envolvido com a empresa. Ele precisa vestir a camisa da organização. E para que ele possa se sentir envolvido, para que ele possa se sentir familiarizado com tudo aquilo que está acontecendo dentro da organização, ele começa a se envolver com a cultura da empresa. Mas o que seria a cultura? A palavra cultura vem do verbo latino colere, que significa cultivar, designando o cultivo agrícola da terra. Ora, cultivar é fazer a natureza produzir, é extrair da natureza mais do que ela própria, é dominar, é ultrapassar o natural. E dentro da cultura organizacional, deste mais novo funcionário que está chegando, como é que a empresa pode fazer para proporcionar uma adaptação saudável para este colaborador? Voltando para o homem, ou seja, para este mais novo funcionário, o envolvimento que ele precisa ter com a cultura e com a sociedade em geral. Os papéis sociais são as condutas socialmente aprendidas pelo homem em função da cultura de uma sociedade. Ora, a cultura opera a integração de modelos culturais diante da internalização dos modelos pelo próprio homem. Após esta internalização, o funcionário tende a aprender as coisas da maneira certa, correta, que é o modelo cultural de determinada organização. Vejamos aqui a importância de realmente se ter um momento de integração bem feito, onde é mostrado os valores, as regras, os limites, os princípios daquela cultura organizacional. Quando falamos da própria cultura, falamos de alguns princípios que são importantes a toda cultura organizacional. Primeiro vamos falar de 3 pontos importantes, que são os valores. Os valores são importantes porque eles influenciam o comportamento das pessoas. As normas é quando naquele momento da integração que falamos, pouco mais, ele chega e é dito para ele o que ele pode e aquilo também que ele não pode. E, enfim, podemos falar também das sanções, que são as punições ou as recompensas que esse mais novo funcionário ele pode ter, mas ele precisa estar atento aos valores e às normas e procedimentos que foram passados para ele, justamente para ele não ser, aí passar pela sanção. E os símbolos? Os símbolos trazem um significado muito importante. É a leitura que esse mais novo funcionário ele pode fazer de todo o contexto organizacional. Já que falamos sobre cultura, falamos sobre os princípios, sobre os valores da cultura, agora o que poderíamos compreender como a cultura organizacional? Veja bem, segundo Shai, 2007, ele nos diz que a cultura organizacional é um conjunto de pressupostos básicos com o objetivo de aprender como lidar com os problemas de adaptação externa ou integração interna, e que funciona bem o suficiente para serem considerados válidos e ensinado aos novos membros da organização, como a forma correta de perceber, pensar,
agir em relação aos problemas que acontecem dentro da organização. Este mais novo funcionário que está passando por esse processo de adaptação a essa mais nova cultura, ele precisa adotar esta postura voltada para os valores organizacionais. Ou seja, tudo isso que eu estou falando para vocês é um conjunto de princípios, valores e elementos que talvez seja difíceis de definir, mas essenciais à constituição da empresa. E aí eu falo agora para vocês sobre 3 aspectos que são totalmente importantes. Primeiro, a cultura organizacional, ela mantém seu valor instrumental e passa a ser visto como uma variável estratégia, capaz de gerar o diferencial competitivo. Ora, por que a cultura organizacional ela é tão importante, principalmente nesse momento que nós estamos passando, onde as grandes organizações elas passam por um processo de competitividade, onde a cultura organizacional vai fazer toda a diferença para que este novo colaborador ele possa permanecer na cultura por longos tempos. Em outro momento, a cultura organizacional passa a ser considerada como um ativo intangível da organização, ou seja, é aquilo que a organização ela é e que ela quer mostrar para todos os seus colaboradores, envolvendo-o cada vez mais. E depois, a associação entre valores organizacionais, que entram os valores éticos, pela via de temas como ética nos negócios e responsabilidades sociais, que é importante para o desempenho da cultura. E como envolver o funcionário? Como mostrar para o funcionário, que ele realmente precisa vestir a camisa da empresa, se sentir dono do negócio, desenvolver um trabalho cada vez mais com motivação, com eficácia, valorizando cada vez mais a sua própria performance profissional. Uma das maneiras muito interessantes é mostrar para este novo funcionário, logo no início, assim que ele chega na empresa, envolvendo ele com a missão, com a visão e com os próprios valores. A missão nada mais é do que a razão desta empresa existir. E quando falamos de visão, é o futuro da organização. O futuro, até onde a organização ela quer chegar. E o novo colaborador, ele precisa estar atento, se ver dentro desta visão, para que ele possa se ver futuramente também envolvido com os objetivos da organização. E os valores, que são todas as crenças e os princípios que são estabelecidos pela organização e que esses valores, eles são totalmente, envolvidos pelo próprio funcionário, ou seja, o funcionário, ele adere a essas crenças, princípios e valores e com isto ele tem toda a sua trajetória dentro da empresa. Níveis de cultura. São 3 níveis que a teoria nos fala. Os artefatos, as crenças e valores expostos e algumas suposições básicas. Quando falamos de artefatos, falamos das estruturas e processos organizacionais que são visíveis, que muitas vezes são difíceis de decifrar. Ora, você chega na organização e você se depara com N normas, a maneira de se comportar, a maneira de vestir, a leitura do próprio ambiente organizacional. Em segundo nível, as crenças e valores expostos. São as estratégias, são as metas, são as filosofias, a filosofia daquela organização. O que é que ela acredita? O que é que ela acha que realmente dá certo para que a empresa possa ter sustentabilidade? E depois, as suposições que são básicas, que são as percepções, as crenças, os pensamentos e sentimentos que muitas vezes os funcionários mais antigos, eles acreditam que dá certo. Olha, vamos fazer assim, você chegou agora, a gente aqui costuma fazer isto, dá certo, vamos nessa, e vai envolvendo este mais novo colaborador. E depois, as dimensões da cultura organizacional. A teoria nos mostra, segundo Chamon, 6 dimensões da cultura organizacional. A primeira é aquela dimensão que é orientada a processos versus resultados. O que o autor ele nos quer dizer? Quando a empresa ela tem uma preocupação com o resultado, com cada processo, vice-versa. Este é o foco da organização. Depois, uma orientação na segunda dimensão, voltada para funcionário versus a orientação da tarefa.
Ora essa é o foco para o próprio funcionário e também voltando o foco para as atividades que esse funcionário ele executa no dia a dia. E a terceira dimensão fala sobre a paroquial versus profissional, ou seja, a profissional que a preocupação que a cultura organizacional ela tem que ter não só com o funcionário e com as atividades que ele desempenha dentro da cultura, mas também com a sua família, com o seu desempenho profissional, né, com características que são importantes à sua vida, ou seja, a vida deste colaborador. Depois, um sistema aberto ou um sistema fechado. Quando falamos de sistema aberto, falamos da abertura que este novo colaborador ele encontra dentro da organização. Ele chega, ele começa a conhecer as pessoas, mas ele vê que o ambiente é aberto, o ambiente é caloroso, as pessoas lhe recepcionam muito bem, trata muito bem, ensina, dá dicas que são importantes para o seu desenvolvimento. Já o regime fechado, este novo colaborador, ele terá dificuldade de se adaptar, com certeza, porque ele não vai ter este ambiente tão salutar. Ele vai encontrar dificuldades, as pessoas são trancadas, são fechadas. A própria cultura, em alguns casos, ela não permite que os colaboradores mais antigos tenham uma abertura maior com aquele funcionário que é novato. E aí fica difícil e prejudica um pouco a adaptação à cultura organizacional deste mais novo funcionário. Depois, tem uma dimensão que fala que é o controle fraco versus o controle rígido. Quando falamos do controle rígido, é aquela cultura que ela se preocupa com o horário de chegada do funcionário, ela se preocupa com os custos organizacionais. As pessoas, elas se preocupam realmente em cumprir todas as normas e procedimentos. E o controle fraco é com aquele jeitinho brasileiro. Chega atrasado hoje, chega atrasado amanhã. Ah, mas aqui, nessa dimensão, o controle, ele não tem tanto controle. Ele é fraco, ele é um pouco devagar. Já o normativo versus o pragmático é quando, na dimensão normativo, as regras estritas, elas são cumpridas, né, realmente ali ao pé da letra, como se diz. Já o pragmático, há uma orientação direcionada para o mercado, para o cliente, né? Que dá e proporciona a sustentabilidade para a organização. Mas, diante de tudo isso que nós já falamos, que eu falei para vocês, como você acha que o funcionário ele pode se adaptar a uma empresa? Segue aqui algumas dicas. Primeira coisa, esse funcionário que chegou na empresa, na organização, ele precisa, a princípio, observar a cultura, observar o ambiente, quem são as pessoas, o jeito das pessoas se comportarem, avaliar se o ambiente, né, realmente está proporcionando aquilo que ele viu lá no programa de integração, as normas que foram passadas, os valores, os procedimentos. Depois, ele também precisa ter cuidado, pois da mesma forma que ele tem que observar o ambiente, todo o ambiente também está o observando. As pessoas geram expectativas. Elas também vão observar cada comportamento deste mais novo funcionário. E depois, ele também precisa causar uma boa impressão. Ser atento, ser cordial, mostrar que realmente ele está entusiasmado e que ele acredita nas normas, nos procedimentos, nos valores, na missão, na visão desta organização, demonstrando um comportamento positivo. Não fazer críticas sem fundamentos. Só criticar se tiver certeza e ver qual é a forma. Não esqueça, ele ainda está passando por um processo de adaptação. Ele precisa também ser participativo. É tudo que as organizações competitivas elas querem. Pessoas que sejam proativos, participativos, que cada vez mais, que cada dia possam se envolver com o negócio da empresa. E com isto, ele quebra paradigmas. Paradigmas que, na verdade, né, são ditos por muitas organizações que o novo funcionário ele vai ter muito tempo para se adaptar, que o novo funcionário ele está no período de experiência. A gente pode ver aqui diante da teoria que se ele tiver muita cautela, muito cuidado, linkar com as normas e procedimentos, valores organizacionais, com certeza ele poderá ter um
futuro promissor nesta organização e, com isso, ser um profissional que irá agregar valor organizacional. Isto será bom para o funcionário, porque ele está mostrando que ele está realmente se adaptando a esta cultura, e também para a empresa, que vai olhar para o funcionário e dizer que realmente tem uma pessoa no seu time que tem foco, que tem objetivo e que acredita no futuro da empresa. Na próxima competência, iremos nos encontrar e falaremos um pouco sobre uma das coisas muito importantes dentro dessa cultura. Aquilo que a gente considera que também é muito essencial, a liderança. Até lá!